Estamos aqui neste domingo lindo, maravilhoso de Deus, dia 15 de março de 2026, onde vamos meditar em Tiago capítulo 1, versículo 1 ao 4 e Tiago capítulo 1, versículo 5 ao 8 e Romanos capítulo 5, versículo 1. Nome de Jesus Cristo. Deus é lindo, maravilhoso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Somente a Ti, Senhor. Pai, sei que o Senhor está sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, que Te ame em amor e em verdade. Ache em nós verdadeiros adoradores,
Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Perdoa. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Diz mais aqui, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Um prefácio de saudação de Tiago. Acerca da prova e tentações, o título da mensagem. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não é para andar entristecido pelas tentações, por causa das tentações, das lutas, dos acontecimentos. É para nós confiarmos em Deus. Temos total confiança em Deus. Porque o inimigo tem nos tentado. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, ele tem nos tentado. Nos tentado tirar paz, nos tentado nos enganar, nos tentado atrapalhar e muito mais, mas não podemos, devemos de confiar em Deus, fazer a vontade de Deus, confiar em Deus, ter fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, é galardoador, abençoador daqueles que o amam, Diz mais aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A fé em Deus, a prova da fé em Deus é a paciência. A gente vai adquirindo paciência com Deus, aprendendo da palavra dele, a gente vai adquirindo fé, vai aprendendo a ter paciência, a ter, porque a fé produz paciência. A fé em Deus produz paciência. A fé na verdade da palavra de Deus produz paciência, produz os frutos do Espírito Santo para nossas vidas. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. O apóstolo Tiago aqui, o servo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nos ensinando. E glórias a Deus por isso. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Olha só como a fé em Deus, na palavra, ela produz muitas coisas boas. Ela nos concede perfeição, nos concede até ser perfeitos e completos. Olha só como é importante. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Eu tomo posse que eu seja, né, esta pessoa, este servo, e você também. Porém, tenha paciência, o apóstolo Tiago diz. E se a pessoa não tem paciência, adquire paciência na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, fazendo, né, a vontade de Deus, você vai adquirir paciência, paz para a sua alma e vida abundante de Deus em você, em nós. Tenha, porém, a paciência. Como diz aqui no 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da fé em Deus, ela vai produzindo paciência. E vai produzindo os frutos do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho, em nossa alma, em nosso espírito, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar agora Tiago, capítulo 1, o 5 ao 8, versículo 5 ao 8. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu preciso, Senhor, ter mais sabedoria. E eu te peço. Me conceda mais sabedoria para poder fazer as tuas obras e poder ser um testemunho do Senhor aqui nessa terra, para ajudar a muitos também a ser uma bênção. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança o rosto, e ser-lhe-á dada. Deus não, como diz aqui, Deus não desvia. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto fora, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Deus é todo ouvido. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abrirá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas precisa pedir, mas pedir com fé. Ele diz, mas não seja, peça, porém com fé, não duvidando. Precisa pedir com fé, porque quem duvida é quase impossível receber. Ou impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz a própria palavra de Deus. Então é necessário ter pelo menos uma fezinha tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe. É a semente de mostarda. É a menor semente. Mas quando plantada, ela dá uma árvore que até os pássaros fazem ninhos nela. Então a fé, sendo pequeninha, a pessoa meditando na palavra, ouvindo a palavra e meditando, ela vai aumentando a sua fé, e vai aumentando a sua fé, e vai aumentando, ela pode tornar-se uma fé grande, como a árvore,
uma árvore do grão de mostarda, uma árvore de mostarda, que era um grãozinho pequenininho, o menor fruto de hortaliça. E quando crescida, até os pássaros salinham nela. Então, o que quer dizer? A fé do ser humano pode começar pequena, mas se a pessoa se dedicar em ler a Bíblia e meditar na palavra, a fé dela vai aumentar e ela vai ter fé até para fazer milagres e prodígios grandiosos, até a ressuscitação de mortos. O próprio Jesus confirma. E o que o próprio Deus Pai, Deus Filho confirma. E o que Deus falou, está falado, se cumpre e sempre se cumprirá. Ele não falha, nunca falhou e nunca falhará. Esse é o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, o dono de tudo e de todos. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não pode duvidar, tem que ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. E para ter essa fé genuína e verdadeira, você precisa conhecer Deus, conhecer a sua palavra, conhecer Jesus, os ensinamentos deles. Para você ter essa fé genuína, poderosa. É só através de meditar, de ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou do meditar na palavra de Deus, você adquire fé. Porém, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então a fé da fé verdadeira não é a fé como onda do mar. A fé fraca, a fé oscilante, como a onda do mar que vai para um lado e vai para o outro e vai. A fé não pode, a fé tem que ser firmada na palavra de Deus, no verbo vivo, Jesus. É forte essa palavra aqui, ó. Não pense que tal homem. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É forte? Não pense aqui, a palavra de Deus está falando, não é eu. Não pense, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Forte, muito forte essa palavra. Mas o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos, o homem, ser humano, não pode ser inconstante. Ele tem que ser constante em todos os seus caminhos. No meditar na palavra, para adquirir fé genuína, poderosa. É só através de Deus, da palavra dele, verbo vivo. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade. Ele subiu para o céu e hoje é nosso advogado, está do lado direito de Deus, advogando as nossas causas, nos concedendo as vitórias, no nome de Jesus Cristo. Como diz aqui, não pense tal homem que receberá, o homem que tem, né, que quer dizer aqui, ó, que é como uma hora crê, outra hora não crê, uma hora um pé na igreja, um pé fora, um pé medita na palavra, mas vai lá para lugares e faz coisas erradas. Ele medita na palavra, lê a Bíblia, mas continua fazendo coisa errada. Eu ainda estou em dúvida que a pessoa que lê a Bíblia, ela consegue voltar para fazer as coisas erradas, lendo a Bíblia.
é meio... Essa pessoa é bastante inconstante, né? Não está nem aí com nada, não crê, como muitos só creem em suas próprios, né? Achando que ele, ela, não precisam de Deus, que são inteligentes, são fortes, são sábios, tão bem de vida, não depende de ninguém. Estão muito enganados. Sem Deus eles não são nada e nem ninguém. Sem Deus ninguém é ninguém. Se Deus sair, deixar sozinha qualquer pessoa, porque Deus está com todos. Deus está com todos, cuidando de todos, protegendo todos, ajudando todos, até a consumação do século. Mas se essa pessoa dizer que não precisa mais de Deus, se Deus não estiver mais com ela, caminhando com ela, tá lascado, tá lascada. Não dura nem meia hora, nem uma hora, pode não durar. Nem minutos pode não durar. É muito sério. Também vamos meditar em Romanos capítulo 5. Voltando um pouco, estamos em Tiago. Romanos é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. O 6º livro do Novo Testamento. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado pela fé. A fé em quem, pastor Luiz Carlos Pereira? A fé em Jesus Cristo. A fé é a certeza do que Jesus fez por cada um de nós, veio lá do seu lugar santíssimo, que é do lado do trono, do lado direito do seu Pai, de Deus, e veio aqui, nasceu de mulher para poder salvar a humanidade, resgatar o que Adão entregou para o Lúcifer, para Satanás, para o diabo. Ele veio aqui e resgatou novamente, veio como o segundo Adão e tomou o poder de nós, para nós podermos adquirir a salvação por esforço, dedicação, abdicação, conquistar novamente o direito de morar no paraíso que o Adão entregou para o Satanás, Lúcifer, o diabo. Jesus veio e conquistou para todos os seres humanos, mas todos os seres humanos, Jesus conquistou viver na graça abundante dele. Graça é um bem que nós não merecemos e jamais mereceremos, mas é nosso porque Jesus conquistou e nos presenteou. E nós podemos, com esforço e dedicação, abdicação, morar no paraíso com Deus para todo sempre. Viver um paraíso aqui nessa terra. Viver como uma vida, né, sem medo, sem sofrimento, sem falta de nada. Porque Jesus conquistou e também adquirir a nossa salvação. Jesus adquiriu para todos, mas todos que quiserem. Tem muitos que partiram e não quiseram. Tem muitos que partiram e adquiriram a chave da salvação, o direito de morar com Deus para todo sempre. Então Jesus conquistou, mas naquele tempo, os filhos de Adão, a descendência de Adão, todos não precisariam sofrer, não precisariam não teriam dor, sofrimento, tristeza, não teriam falta de nada.
E só viver louvando a Deus, desfrutando dos frutos, das delícias de Deus no paraíso, que era essa terra. Essa terra foi a delícia de Deus, foi colocada como delícia de Deus para a humanidade. Mas como pela desobediência de Adão, aceitou o fruto da Eva, que a serpente enganou a Eva, aceitou, desobedeceu a Deus, e foi o que aconteceu. O homem precisou trabalhar, precisou suar, camiseta, suar, lutar para sobreviver, para poder viver. E Jesus conquistou a salvação, o direito de todos serem salvos e morar no paraíso com ele para todo sempre. Mas o ser humano precisa tomar a decisão. O Salmos capítulo 37, versículo 5. E vim para Jesus. Vem para Jesus, ainda há tempo de arrependimento. Vem para Jesus, está chegando o grande momento. Vem para Jesus, que só Ele que pode te abençoar, te salvar e te levar para os céus. Não tem outro jeito. É só Jesus, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Primeiro tem que aceitar Ele. Todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é o Senhor. Esta é a verdade. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano só tem paz com Deus só pelo Senhor Jesus Cristo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esta é a verdade de Deus para nossas vidas, neste domingo lindo, maravilhoso, e todos os dias das nossas vidas. É só nós querermos nos esforçarmos, porque aqui nessa terra e até o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço em meditar na palavra de Deus, em ouvir e meditar na palavra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, não olhar para a falha de pastor, de pastora, de obreiro, de obreira, de ministro, de ministra, não, de levita, de levito, não. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai nos conceder a salvação. É para ele que nós devemos de olhar, a nossa visão, a nossa direção, o nosso caminhar deve ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é verdade de Deus a gente acata, e o que não é a verdade de Jesus a gente não acata. A gente vai procurar saber da verdade, para, se for verdade, a gente acata. Se não for verdade, a gente não acata. É assim que Deus quer, assim que Jesus quer, que nós sejamos sábios, inteligentes, porque conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da palavra, a verdade de Deus. E você sabendo, a humanidade, o ser humano, sabendo da verdade de Deus, não vai aceitar o que não é verdade. Se aceitar, é a pessoa e Deus. E a palavra de hoje, falou conosco sobre a fé. Precisamos ter fé em Deus. E a fé só se consegue a fé em Deus meditando na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada, revista e atualizada, abençoada, poderosa. Que se adquire fé, e com a fé adquire a paciência, e não só a paciência, mas também todos os frutos que Deus prometeu nos conceder pelo Espírito Santo.
E glórias a Deus por isso. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos de hoje. Porque o Senhor é bom. O Senhor quer que nós adquirimos fé, porque o Senhor sabe que o Senhor, se nós adquirirmos fé no Senhor, fé na palavra do Senhor, e para adquirir fé, nós precisamos ler a Bíblia e saber se a verdade na tua palavra. A tua palavra é a verdade e sempre será a verdade. Todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Sempre verdadeiro. 1.000, 1.000.000, trilhão, para toda... Ele é verdadeiro, ele é juiz, ele é justo, juiz, ele é correto, ele é verdadeiro, ele não tem falha alguma, ele não tem erro nenhum, ele é Deus. Maravilhoso, glorioso, majestoso, bondoso, amoroso e tudo e muito mais de bom para conosco. Se o ser humano precisar de algo, peça a Deus, mas o Deus do céu. Não precisa ver Deus para saber que ele existe. O ser humano sabe que o Deus do céu existe, o Criador do céu, da terra, do universo e tudo que existe. O ser humano sabe, porque quando o ser humano esteve no perigo, para perder sua vida, para acontecer algo terrível com a sua vida, clamou a Deus, Deus me salva, Deus me livra, Deus me ajuda, e antes desse ser humano terminar de pronunciar o pedido, Deus agiu em milésimo de segundo. É desse Deus que eu estou falando, que vocês devem de servir, de ouvir, de amar, de se alegrar. E não pedir, ele não quer que você fique pedindo, perdendo tempo, pedindo para deuses mortos, feito por mão humana, mão de homens, de pessoas que não tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, tem nariz e não sente olfato. Deus não quer que o ser humano perca tempo. Gaste o seu tempo, seus valores, adorando e fazendo sacrifício para deuses mortos. Jesus foi o sacrifício vivo. O Deus Jesus foi um sacrifício vivo por cada um de nós, cada ser humano. Ele salvou, resgatou a humanidade. E a humanidade não precisa depender de diabo, de demônio, de luz, de Satanás, nem de pessoa alguma. Só depender do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eles vão ter uma vida abundante, uma vida regada de paz, de saúde, de satisfação, de tudo de bom de Deus. A humanidade precisa prestar atenção nessas verdades de Deus. Senhor, obrigado. Que nunca seja eu falando de mim mesma, que seja o teu Espírito Santo, Senhor, me usando para pregar a tua palavra, para ensinar as verdades do Senhor para a humanidade, despertar do seu sono, que o Senhor tire as escamas dos olhos delas, Senhor, para que elas vejam a verdade do Senhor, para que elas venham crer, ter fé, a certeza que o Senhor é tremendamente Deus e não há e jamais haverá um Deus como o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jamais, nunca houve e jamais haverá um Deus como vocês, tão bom, tão amoroso, que o prazer de vocês é trabalhar, cuidar, proteger, nos sustentar, nos abençoar, nos firmar os nossos passos nesta terra, para nós adquirirmos a salvação da nossa alma. O Senhor é demais, Deus. O Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é tremendo. Aleluias, aleluias. Deus é maravilhoso. Tenha um almoço abençoado. Uma tarde de descanso, de lazer abençoado, abençoada. Deus, eu abençoo todos que ouvirem a tua palavra através dessa live, deste vídeo.
Que o Senhor os abençoe, Senhor. Que o Senhor os convença que eles precisam adquirir fé no Senhor, que eles precisam ter uma comunhão com o Senhor, eles precisam se achegar ao Senhor. O Senhor disse: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, me achai quando me buscar de todo o vosso coração. Eles precisam achar o Senhor, Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles, delas, para eles e elas serem realizados totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas, e ainda dia após dia se esforçando na tua palavra, na obediência, para adquirir a sua salvação, e para que também ensine aos seus filhos, filhas, netos e netas, pessoas que eles amam, pessoas que eles amam, a adquirir a salvação, para morarmos todos lá com Deus para todo sempre, sem dor, sem sofrimento, sem falta de nada, só louvando e vivendo para a eternidade. Nunca vai ter fim a vida do ser humano lá com Deus. Só na bonança de Deus. E também não vai ter fim a vida a alma, a vida do ser humano lá com o outro. Mas lá não é na bênção, não é na satisfação, não é na alegria, não é no louvor. É no choro e ranger de dentes, é terrível, lá vai ser cruel, ninguém merece ir para aquele lugar. Deus não fez o inferno para o ser humano, ele fez para o Lúcifer e seus demônios, para Lúcifer, Satanás, o diabo, os demônios, os anjos caídos que tentaram tomar o lugar de Deus. É para eles que Deus fez esse lugar. Mas quem não aceitar Deus, não andar nos caminhos de Deus, só há dois caminhos: os caminhos de Deus e o caminho do outro. Não existe, jamais existirá um outro refúgio. Deus, Jesus, é o refúgio total e completo da humanidade. E quem se esforçar para viver eternamente com Deus quando morrer, já está nos planos da salvação, para quando Jesus vier buscar os salvos, a sua igreja, a sua noiva, os mortos salvos vão ser ressuscitados primeiro, e os vivos que estão na terra caminhando em salvação serão levados junto para morar com Deus para todo sempre. E os que ficarem ainda vai ter a segunda chance, mas não vai ter Bíblia mais. Vai ter as Bíblias, mas não vai ter a letra nas Bíblias. Não vai ter escrita nenhuma. Deus vai apagar toda a letra. Ele falou, está falado. E quem viver, verá. Que Deus não brinca, nunca brincou e jamais brincará com a verdade. Ele é a verdade e sempre será. Com Deus não tem mentira, não tem inverdade, não. E glórias a Deus por isso. Eu sirvo um Deus vivo, forte, todo-poderoso, Criador da céu, da terra, do universo e tudo que existe, dono de tudo e de todos. E o ser humano, a humanidade, deveria de fazer o mesmo. Quem não tá servindo a Deus, não está se esforçando para querer aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, está perdendo e perdendo muito. Que tome juízo e comece hoje a buscar a Deus, a meditar, a se interessar pelas coisas de Deus. Se você não quer se interessar pelas coisas de Deus, não é preciso virar crente para salvar, para adquirir a sua salvação e a salvação de teus filhos, filhas, netos e netas. Não, é necessário ser cristão, parecido com Cristo. Crente todo mundo é, até o diabo é crente, ele crê que ele é mau, que ele é ruim, que ele é cruel. Essa é a verdade. O ser humano precisa se envolver com as coisas de Deus. Se ele não quer fazer isso por ele e por ela, faça pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelos bisnetos. Se chega lá, no nome de Jesus Cristo. Deus, obrigado. Que eles tenham um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Segunda-feira, às 19h30,
palavra de prosperidade, onde estamos meditando em Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, e também Salmos, tem mais um, Salmo 68, e Deus é bom, e Deuteronômio 8 também, capítulo 8, para nós reforçarmos e depois orarmos, reivindicando para Deus, pedindo a Deus que nós precisamos que Ele supra todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, para Ele suprir. Podemos pedir, devemos e podemos pedir para Deus. Jesus pagou o preço para nós podermos falar com Deus e ser ouvido por Deus e ser atendido por Deus. Tudo isso Jesus conquistou, a graça abundante de nós termos livre acesso a Deus, para, como fala, pedir, para reclamar, para Deus até, porque reclamar ninguém merece de reclamação, muito menos Deus. Agradecer a Deus por Ele nos conceder o fôlego de vida, por nosso coração estar batendo, bombeando sangue, por nossos rins estar trabalhando, funcionando, pela nossa saúde. Agradecer, Senhor. Obrigado. Se você sentir no coração de compartilhar essa palavra com seus familiares, amigos, conhecido, conhecida, até desconhecido, desconhecida, amém. Se não, amém também. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços.